Paz, Senhor Jesus. Hoje eu quero ler com vocês o Salmo 127, versículo 1, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, uma coisa que temos que entender é que se Deus não estiver no primeiro lugar, se Deus não estiver fazendo parte, o nosso projeto, seja qual for, seja a intenção boa ou ruim, esse projeto irá falhar. Pode ser o projeto com a maior boa intenção do mundo. Se não tiver o Senhor no começo, no meio e no fim, se não tiver o Senhor como centro, se não tiver Deus em primeiro lugar, não irá se concretizar, não irá alcançar o seu sublime resultado. Sabe, pessoas tentam viver sem Deus, tentam viver sem Deus para governá-las porque querem ser donos do seu próprio eu, querem governar suas atitudes e tudo que fazem. Mas sabe, mesmo que não acreditem no único Deus verdadeiro, vão procurar refúgio em algo que não é um Deus, mas para aquelas pessoas vai se tornar uma imagem que deve ser adorada. A ciência, por exemplo, os ateus não acreditam em Deus, mas acreditam firmemente no Big Bang. E daí sucessivamente. Mas nós vamos entender que qualquer cultura, qualquer religião vai ter um Deus. Sabe por quê? Porque nós temos a carência de um Deus. Nós temos a carência porque isso foi criado dentro de nós. Isso é algo criado dentro de nós, um motivo maior por existirmos. E sabe, pessoas às vezes sabem que Deus existe, mas passaram por alguma situação que a magoaram tanto, que acham que Deus deixou de existir ou que Deus deixou de agir. Sabe? E muitas vezes nós tentamos colocar Deus em último lugar, ou então nem colocar Deus nos nossos projetos e nas nossas expectativas. Tentamos criar os nossos próprios projetos, nossas próprias expectativas, nossos próprios planos. Mas quando nós vemos que quando Deus não está no centro, quando Deus não está fazendo parte, quando Deus não está edificando a casa, quando o Senhor não está vigiando a cidade, em vão trabalham os que fazem isso. Sabe, nós temos que entender que nós temos que priorizar Deus. A palavra do Senhor vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não está dizendo que você não pode buscar as outras coisas, mas está dizendo: olha, coloque como prioridade buscar a Deus e o seu reino, e as outras coisas você deixe para depois, porque nada é mais importante do que Deus. Não tente colocar nada no lugar de Deus. E sabe quantas vezes nós queremos, às vezes no dia a dia, colocar Deus em último lugar e colocar nossa própria vontade no lugar de senhorio? Sabe, nós temos que entender que nós devemos nos colocar em posição de servos e não de senhores. Nós temos que entender que o nosso lugar aos pés do Salvador, fazendo a sua vontade, não é fazendo a nossa vontade, mas é fazendo a vontade do Senhor. Não é fazendo o nosso querer, mas é fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. É viver conforme o que suas escrituras mandam. É viver conforme o coração de Deus. Então procure. A palavra do Senhor vai dizer que quando nós fazemos uma pergunta ao Senhor, o Senhor nos tem prazer em nos responder. Então por que nós ficamos tão inquietos com Deus? Por que não perguntamos: Senhor, o que tu queres que eu faça? Com certeza Ele vai responder. Sabe, Deus é um Deus de insondáveis propósitos. Mas para vivermos esses propósitos, precisamos confiar e buscar a Ele. Nós precisamos entender que, como a própria palavra do Senhor garante, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. O Senhor apenas está chamando, esperando que nós o chamemos e o busquemos. Então busque ao Senhor. Busque, se coloque em posição de servo. E lembre, para o seu plano dar certo, seja ele qual for, coloque Deus em primeiro lugar. Existem planos que não vão dar certo de jeito nenhum, porque foi sua mente que imaginou. Mas quando você faz os planos de Deus, esses com certeza não vão falhar. Então faça os planos de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã, se assim Ele nos permitir. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida.